TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos no plenarinho, bom dia a todos que nos assistem através das redes sociais, também através da TV Câmara. Comissão Especial de Estudos, na pauta dos trabalhos, a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir as áreas identificadas como ZAI, Zona de Atividade Econômica, na Lei Complementar número 208, de 20 de dezembro de 2018, criada através do requerimento número 950 de 2023, processo 238644, a ser realizada hoje, dia 6 de junho de 2023, terça-feira, às 10h30, no plenarinho, na sala Silvio Pascoal, na Câmara Municipal de Campinas. Eu quero agradecer aqui a presença do Pedro Leone, da Coab. Quero agradecer a presença também da Alessandra Garcia, gerente da Coab. Esta primeira reunião. O objetivo principal dessa reunião da comissão é discutir a redução da faixa denominada como ZAI. A situação criada pela Lei de 208 de 20 de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre o parcelamento, ocupação de uso do solo no município de Campinas, afetou diretamente a oferta de moradia, uma vez que a faixa ZAI teve um aumento ficando mais próximo aos bairros e moradias residenciais. Eu gostaria de dar início aqui a essa reunião pedindo a apresentação do vídeo, tá? Gostaria de pedir para o pessoal aí da TV Câmara, agradecer aí todos os técnicos, todos os funcionários aqui da Câmara Municipal, mais uma vez, muito obrigado aí por todo o empenho e trabalho realizado aí. É um vídeo que passou na IPTV, que foi ao ar no dia 8 de maio de 2023, falando sobre a fila por moradia em Campinas, mais que dobra em uma década e chega a 40 mil pessoas sem moradias. Vamos falar agora de um problema crônico, problema antigo, sem solução aqui em Campinas. O número de pessoas na fila para conseguir uma casa pela Coab, que é a companhia de habitação popular da nossa cidade, aumentou mais de 100% nos últimos 10 anos, ou seja, nas últimas décadas. E nós temos aqui, os dados obtidos pela nossa produção via Lei de Acesso à Informação, e esse gráfico mostra como o problema vem piorando, né? No fim de 2013, pouco mais de 18 mil pessoas, tá vendo aqui, estavam no SIM, que é o cadastro de pessoas interessadas em moradia. De lá para cá, esse número só foi crescendo. Passou de 31 mil, aqui 31 mil em 2017 e no fim do ano passado, nós temos ali 2022 na ponta, né? Chegou a 40.259, dá um aumento de mais de 119%, ou seja, 21.928 pessoas que entraram nessa fila de espera, né? E nesse mesmo período, a Coab entregou, só para você entender como que as medidas do poder público não acompanham a velocidade de crescimento desse problema social, né? A Coab entregou pouco mais de 14 mil imóveis. Ainda assim, essa fila de espera é grande e não para de crescer. É um problema social, como eu disse, crônico aqui na nossa cidade. Esse número é dinâmico, você percebeu no gráfico que muda constantemente e exatamente por isso nós vamos conversar agora ao vivo com a Ellen Sacconi, que teve contato, né, com famílias que estão nessa espera, tentando uma moradia popular há muito tempo, não conseguem. E a gente quer saber também das medidas que a Prefeitura, que a Coab vem tomando, Ellen, para tentar amenizar esse problema, porque esse sonho da casa própria, como todo mundo fala, né, está cada vez mais longe de ser conquistado. Essa aqui é a verdade, né? Bom dia para você. Oi, Edu, bom dia, uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada a todos. Olha, a gente está nessa história desde a última sexta-feira. Vanessa Santos e eu já fomos em algumas casas em áreas de risco, conversamos com as famílias e também viemos até a Coab para entender na prática o que é que está acontecendo. Eu vou começar falando sobre os números atualizados. Até o finalzinho de março, você adiantou, né, Edu, que esses números são dinâmicos. Então, no fim de março, o número de inscritos para conseguir a aquisição de uma casa
pela Coab estava em 40.960. O que acontece na prática que a gente viu aí esse aumento de quase 100%? A gente está entendendo esse assunto agora. Isso está diretamente relacionado com a divulgação e também os programas de habitação populares, né, que são feitos pelo governo federal. O governo municipal, que nos explicaram há pouco, não há nenhuma lei que obrigue essa construção de casas populares pelo município. Então, o que é que eles fazem? Eles vão fazendo parcerias com a iniciativa privada e dependem também dessa iniciativa do poder público federal para que essas casas sejam construídas e inicie, então, esse processo de contemplação para a aquisição da casa. A gente vai explicar isso bem detalhado numa reportagem e a gente conversou também com algumas famílias que vivem em áreas de risco e afirmam que estão na fila de espera já inscritos há mais de 10 anos. Vamos entender na reportagem. Na rotina da Ângela, entrar e sair de casa exige cuidado. Ela mora numa área de risco na beira do córrego que fica na região conhecida como Favela da Matinha. Vários barracos já foram retirados do local, por isso, no caminho de todos os dias, a família tem que driblar os entulhos que ficaram para trás. Aqui embaixo, nossa, é que deram uma limpada, assim, né? Meu esposo deu uma limpada, uma catada mais pro canto. Mas tem prego, tem... deve ter escorpião, barato, um monte de coisa, que eu já achei escorpião dentro de casa. A dona de casa explica que a escolha foi por falta de opção e justifica que espera uma oportunidade para os programas da Coab há mais de 10 anos. Todas as vezes que eu vou lá, eles informam que vai sair, que é por sorteio. Mas que sorteio é esse que eu nunca sou escolhida? E eu já vi várias famílias que têm moradia, né, que fazem o cadastro lá porque querem ter uma outra moradia em outro canto, receber e eu nunca recebi. A Raquel mora com os 3 filhos na região do Campo Grande. Com o salário, a única renda da família paga quase R$1.000 de aluguel por mês. Ela fez o cadastro na Coab em 2008. Fiquei tanto tempo esperando, aí em 2018 me chamaram, falaram que eu tinha sido contemplada e como eu fiquei desempregada, logo no finalzinho de 2018, não tinha condições de dar entrada. Era 25 mil na época, aí falou que eu tinha que voltar para o começo da fila. Agora a Raquel voltou para atualizar o cadastro e tentar mais uma vez a moradia própria. Torcer para sair logo, né? Hoje de manhã, mais gente apareceu na Coab para atualizar o cadastro. Eu vou refazer de novo para ver se eu consigo. Tem mais de 12 anos isso. Não sei o que vai acontecer. Você dizer que tem muita gente querendo, né? Mas até agora, nada. Muito difícil. De acordo com os dados da Coab Campinas, os bairros com maior número de inscritos ficam na região do Ouro Verde, como o Satélite Íris, o Jardim Novo Campos Elíseos e o Jardim Santa Lúcia. A maioria dos interessados que fez o cadastro este ano ganha de 1 a 3 salários mínimos por mês. Tanta gente na fila, às vezes é difícil manter a esperança de conseguir a casa própria. Eu fiz o cadastro quando a minha filha tinha 9 meses, né? E hoje ela está com 14, já vai fazer 15 e até hoje eu nunca fui contemplada com nada. Você tem esperança aí? Aqui não. Não, aqui não. Tenho mais não. Para ser sincera, não. É difícil ouvir isso, né? E a gente tentando se colocar no lugar da pessoa, dá para entender também essa falta de esperança. Mas é muito importante ficar claro que esse recadastramento não é uma busca ativa por parte da Coab. É o interessado que deve procurar a Coab para manter o seu cadastro atualizado. Agora, só um retorno em relação ao recadastramento. É fundamental que você que já fez o seu cadastro mantenha esse cadastro atualizado. Como é que se faz isso? Pode ser pelo telefone, anota aí, 3119-9560. Tem também o WhatsApp, 994490030. Se você não tiver acesso ao telefone, vem até aqui a Coab, que fica na Faria Lima, número 10. Se você conseguir acessar o site, pode acessar o site também, mas é fundamental que seja o site da Coab Campinas. Se você colocar qualquer Coab, vai para São Paulo. Aqui é o coabcp.com.br. Ainda em relação a esse assunto, a gente conversou com uma urbanista. Ela explicou que é preciso muito planejamento para conseguir atender essa demanda nas cidades. Vamos ouvir.
A moradia, ela é o direito social mais caro de todos os direitos sociais e nós não temos previsão orçamentária como temos na saúde e na educação para a moradia. Então, esse é um problema fundamental. O problema do financiamento é um problema fundamental. Porém, não adianta ter o recurso e não ter o planejamento, né? Então, a política precisa ser desenhada com começo, meio e fim. Ou seja, desde o diagnóstico, entendendo o perfil dessas demandas, a quantidade da demanda, instrumentos urbanísticos, sobretudo aqueles instrumentos previstos no Plano Diretor de Campinas, mas ainda não aplicados, que podem e devem constituir um banco de terras para a política habitacional no nosso município e no Brasil. Olha, para você que está cadastrado na fila de espera, como a gente iniciou dizendo, são mais de 40 mil pessoas. É muito importante você ter essa ação de vir até a Coab para se manter atualizado. O que é que precisa trazer? Comprovante de endereço, documentos como RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento e os 3 últimos olerites, extrato do FGTS. Por quê? Ninguém ganha a casa como a gente mostrou na reportagem. É um processo de aquisição, só vai ser contemplado aquele que tiver condição de pagar essa mensalidade popular. Edu. É importante que os investimentos nessa área aumentem bem, né? Porque a consequência da falta de moradia digna, a gente vê especialmente durante o período chuvoso, muitas e muitas pessoas perdendo tudo e riscos, inclusive, para a segurança dessas famílias, né? Obrigado, viu, Ellen? Agora 12:02, muito boa tarde para você e bom trabalho para sua equipe também aqui em Campinas. É isso aí. Então, nós vimos aqui o vídeo onde mostra que está faltando moradia na cidade de Campinas. Então, o nosso intuito dessa comissão aqui de estudos é a diminuição das áreas faixas conhecida como ZAI, para a gente tentar, de alguma forma, aumentar a forma de moradia, a oferta de moradia no município de Campinas. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora ao Pedro, à Alessandra, que são da Coab. Eu vou fazer algumas perguntas, tá, Pedro? Vou fazer uma de cada vez, o senhor responde aí da forma que achar necessário. A primeira é assim, ó. Qual a quantidade de áreas e terrenos que entraram para aderir ao EIS-Coab, Programa de Habitação de Interesse Social? E o qual teve sua análise prejudicada por ser total, parcial, áreas ZAI? Primeiro, né, bom dia, né? Muito obrigado pela participação, o senhor Pedro e a Alessandra. Agradecemos o convite para poder participar aqui, tentar esclarecer e contribuir de alguma forma aqui dentro dessa comissão. Uma observação acho bom fazer em função do vídeo que foi colocado. No final foi dito claramente que não existe o sorteio, existe um desvirtuamento aí em função da ideia antiga que havia. Isso da época ainda do BNH, que havia sorteio de casa com valores irrisórios ou a pessoa achava que poderia até ganhar um imóvel. Hoje não existe mais essa condição porque não há o financiamento nas esferas de governo, é muito restrito e efetivamente a única forma de aquisição de um imóvel pela população é através de um financiamento e através da iniciativa privada. Para isso, dentro aqui do município, houve o intuito e houve o encaminhamento, inclusive com a colaboração dos vereadores na aprovação de legislação, para que permitisse, através de parcerias com a iniciativa privada, incentivos para que haja um aumento do número de unidades de habitação de interesse social, que é exatamente a faixa de 1 a 3, de até 6 salários ou um pouco mais que isso. Então, efetivamente, essa condição está ocorrendo. Nós temos aí já identificado, inclusive muito bem claro por parte das empresas, inclusive que não atuavam no mercado aqui de Campinas, vieram para cá, grandes empresas consultoras, em função dessa nova legislação. Então, existe sim um procedimento, um esforço por parte do município, com a participação da Coab, para incentivo quanto a aumento da oferta de habitação de interesse social. Essa é uma observação que nós fazemos. Voltando-se à sua pergunta, efetivamente, vereador, nós temos lá na Coab, houveram 16 áreas identificadas por empreendedores
que tinham interesse na habitação de interesse social e que elas estavam localizadas no ZAI, na área de zoneamento. Elas estão distribuídas dentro do que nós identificamos praticamente em quase todo o entorno da cidade. Não existe uma região específica, ela está bem distribuída em todo o município. E não houve encaminhamento a posteriori com relação à análise ou qualquer outro procedimento, uma vez que existe uma limitação em função do zoneamento. Então, existe, sim, cadastrado na Coab 16 empreendimentos com interesse de edificação de interesse social, mas que estão identificados como ZAI, por isso há uma limitação no prosseguimento do processo. Correto. A segunda pergunta é assim, ó. A Coab considera importante a diminuição da faixa ZAI para aumentar o crescimento da oferta de moradia e o aquecimento do mercado em relação à geração de empregos? Isso. Com relação a esse aspecto, dentro da legislação que foi aprovada, hoje o município como um todo pode receber empreendimentos de interesse social. Anteriormente havia zonas específicas para que houvesse a implantação de empreendimento de interesse social. Hoje isso já não existe mais. Então nós podemos considerar que o município todo pode receber. Com relação ao zoneamento, é efetivamente uma diretriz do plano diretor e que nós, como Coab, dentro do procedimento, a gente obedece à legislação. O que, porventura, houver de ampliação, ou seja, novas condições para que haja mais empreendimentos de interesse social, sempre é o foco da Coab. Coab procura, efetivamente, agir da forma que for possível, da melhor forma, para que haja esse aumento da oferta de habitações de interesse social. Correto. Terceira pergunta. No seu conhecimento técnico, a lei que criou as áreas ZAI com proximidades a bairros residenciais gerou insegurança jurídica para os proprietários e para o município? É difícil dizer. Eu não tenho como opinar com relação ao aspecto de insegurança jurídica e acredito também que cada empreendimento, cada área que está dentro dessa consideração tem sua característica e tem também o seu próprio interesse do seu proprietário. Então, é um assunto que eu acredito que deva ser discutido com outra esfera de informação. Correto. Sabemos que as rodovias, vamos dar um exemplo aqui, a rodovia dos Bandeirantes, são classificadas como classe 0 de trânsito rápido, tendo praticamente nula a possibilidade de novos acessos e marginais, impossibilitando assim instalação de empresas nas marginais dessa rodovia, né, por conta de não autorizarem os novos acessos. Sendo assim, na sua opinião, as faixas ZAI nas marginais adentraram muito o perímetro com proximidades aos bairros residenciais? Bom, com relação à classificação das rodovias, trata-se de uma legislação estadual. E exatamente, elas são categorizadas em função das suas características. No caso, como citado da Bandeirantes, efetivamente, a classe dela, pelo nível de velocidade, por uma série de outros critérios técnicos, existem restrições aos acessos aos municípios. Isso, efetivamente, é uma forma, vamos dizer, de conter, por questões de segurança, por condições de fluidez de tráfego, na legislação estadual. Então, é um pouco fora do município. Com relação a ter o ZAI próximo das rodovias, isso aí faz parte do conceito que foi discutido dentro da época do plano diretor, que foi, na época, inclusive, 2018, discutido com a população, com toda a classe política, então teve uma discussão bem ampla. Acredito que o que foi aprovado foi o contexto, vamos dizer, da maioria da época. Com relação a isso, eu acredito que deva, como está sendo proposto nessa composição, uma reavaliação com a participação efetiva do planejamento e urbanismo da prefeitura, que é quem efetivamente trabalhou e trabalha nessas diretrizes aí da parte do zoneamento. Do zoneamento.
correto. Pedro, a Alessandra gostaria de fazer alguma consideração? Está tranquila? Pedro, essas são as minhas 4 perguntas que eu fiz aí para o senhor. Eu agradeço a participação. Se o senhor quiser fazer alguma consideração aí final. Isso. A consideração final, vereador, a gente veio participar e fica registrado que existe aí essas dúvidas, que a gente se incomoda um pouquinho, que às vezes é direcionado, como na reportagem aí, com, vamos dizer, um entendimento que não é do momento, da realidade atual, são informações antigas que devam ser esclarecidas, a gente tenta ir esclarecendo isso ao longo do tempo e nos colocar sempre à disposição, porque o intuito principal da Coab é o aspecto social do processo. Todos nós trabalhamos e temos tido o apoio por parte do município, do governo e também da Câmara. A gente agradece quanto a isso, para que a gente, cada vez mais, vamos atrás do nosso objetivo, que é atender a população, principalmente a de baixa renda, que é o foco principal nosso, com a criação da possibilidade da casa própria e da parte da habitação de interesse social. Então tá certo. Então eu agradeço aí o Pedro, da Coab, diretor técnico, agradeço a Alessandra, gerente também lá na Coab. Então as nossas próximas reuniões, como o Pedro aqui falou, será com a secretária de Planejamento e Urbanismo, uma próxima oportunidade também com a Secretaria de Justiça, com a INDEC, com conselhos e entidades de classe. É justamente para a gente debater a intenção, deixar bem claro aqui que a intenção dessa comissão é a gente chegar num objetivo aí, entrando num acordo com a Prefeitura de Campinas para poder diminuir parte dessas áreas AIA aí e aumentar as ofertas de moradia no município de Campinas. Agradeço ao Pedro, à Alessandra, a todos que nos assistiram através da TV Câmara, através das redes sociais. Meu muito obrigado. Então eu declaro encerrada essa primeira comissão especial de estudos das áreas ZAI. Deus abençoe a todos e até breve. Muito obrigado. Fechou? Fechou. Beleza, muito obrigado pela participação. Esse é o caminho, né? Vamos embora. Eu acho que... TV Câmara, Campinas.